Perfeito, tá gravando. Show, beleza. Então, beleza. A aula de hoje vai ser uma continuação da aula anterior, tá? Para quem não tava. A aula anterior foi um pouco de revisão, tá? Então, a gente viu um pouco de ângulos, um pouco de teorema do ângulo externo, a gente viu também triângulos e áreas, tá? E hoje a gente vai meio que continuar isso, beleza? Vamos ver outros pontos aí que a gente viu até agora, tá? E só para lembrar, não sei, Nawane, essa é a última aula antes das férias, né? Nawane? Enfim, eu Acho que acho ele que. saiu, Ah, tá. que ele tá notando Tranquilo, então. astronomia também. Ah, entendi. Imagina, então. Beleza, então, tranquilo. Eu acho que é a última aula antes das férias, tá? Então, caiu bem, né? Caiu bem direitinho na última aula de revisão, exatamente na última aula antes das férias. Então, vamos lá. Aula de revisão, parte 2, tá? E de novo, vamos resolver exercícios, tá? Para justamente fixar as ideias e ver o negócio na prática, né? Que é melhor, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com um probleminha aqui. Problema 1. Determine a área do triângulo DEF, beleza? Então, aqui, ó, tem o triângulo DEF, tá? E eu tenho também aqui um triângulo auxiliar ABC, beleza? Com medida 6 centímetros e 8 centímetros, né? Os catetos, 6 e 8. É um triângulo retângulo e tem um ângulo de X, né? No triângulo DF, a gente tem só um lado com a medida certa aí, né? 3 centímetros que ele deu. O outro cateto e a hipotenusa, ele não dá os valores. Ele dá o ângulo de 90, então. Peraí, deixa eu. Ah, rapaz, melhor. Lembrei. Boa. O triângulo DF também tem o ângulo de 90 graus e o ângulo de X, né? Certo? E aí ele dá esses dois triângulos, ele pede a área desse aqui, né? Alguém tem alguma ideia de como começar isso? Primeiro, tem alguma dúvida do enunciado, assim, das figuras que vocês queiram perguntar aí? Ou não? Não. Não? Tudo certo? Então, beleza. Dado então esse problema, como é que vocês começariam a fazer? Alguma ideia aí? Dá para notar que tem os mesmos ângulos. Isso, exatamente, né? O que acontece? Com dois triângulos, eles têm dois ângulos iguais já, é porque o terceiro ângulo também vai ser igual, né? Ó, nesse caso, o triângulo ABC tem um ângulo de 90, o triângulo DF tem um ângulo de 90 também, o triângulo ABC tem um ângulo X, o triângulo DF também tem um ângulo X, então, consequentemente, o terceiro ângulo, ou seja, esse cara aqui e esse cara aqui, vão ser iguais, né? Por quê? Porque como a soma dos três ângulos tem que dar 180 e dois deles, a soma já dá igual, então, consequentemente, o terceiro também vai ser igual, tá? Ou seja, esse ângulo aqui, se vocês fizerem a conta, vai ser 90 menos x, tá? Nesse triângulo. E nesse triângulo também vai ser 90 menos x, tá? Aí a soma dá 180 nos dois, tá? Aí beleza, a gente tem dois ângulos iguais. E aí, qual que é o lance? O que a gente pode concluir desses dois ângulos iguais aí? O professor Opa, pode falar. pode usar a semelhança de triângulo, que é 6 sobre 8 é igual a 3 sobre x. Exatamente, né? Exatamente. Por quê? Esses dois ângulos iguais aqui, né, de 90 e de x, que tem nos dois triângulos, eles permitem que a gente conclua que os dois triângulos são semelhantes, né? E aí disso a gente pode tirar um monte de conclusões, né? Beleza, a resolução do problema vai justamente nessa ideia aí, tá? Então vamos ver. Primeiro, né? Vamos ver o primeiro lembrete aí, tá? Uma de revisão, vamos revisar alguma ideia aí, né? Justamente essa ideia de semelhança de triângulo, né? Existem muitos casos de semelhança de triângulo, tá? Beleza? Eu imagino que vocês tenham visto isso com o Caju já, certo? Alguém pode confirmar isso aí? Semelhança de triângulos. A gente viu sim. Viu sim, né? Boa. E vocês viram com o Caju que existem muitos casos, né? E um desses casos é justamente o caso ângulo-ângulo, né? Beleza?
Ou seja, se tiverem dois ângulos iguais, então os dois triângulos eles são semelhantes já, tá? Beleza? Então, ó, por exemplo, aqui a gente tem um triângulo GHI, a gente tem um ângulo de X e outro de Y, e a gente tem um outro triângulo aqui embaixo, JKL aqui, tá? JKL com um ângulo de X, com um ângulo de X e um ângulo de Y, né? Certo? E aí, então, se a gente tem dois ângulos iguais, então é o caso ângulo-ângulo, e eles são semelhantes, tá? Beleza? Até aqui, nessa revisão aqui, primeira revisão aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Quer que eu Não. repita? Não? Tudo suave? Tranquilo. Beleza, então. Show. Então, vamos lá. O segundo lembrete, tá? É o quê? É justamente da consequência direta da semelhança de triângulos, tá? Que é o quê? Quando a gente tem dois triângulos que são semelhantes, isso inclui, obviamente, os dois triângulos serem congruentes, tá? Porque todo triângulo, todos os dois triângulos que são congruentes, eles também são semelhantes, né? Beleza? Então, dados dois triângulos semelhantes, a gente pode concluir o quê? Primeiro, né? Que todos os ângulos são iguais, tá? Eu devia ter anotado isso, mas... Enfim, eu vou anotar depois, tá? Mas o que a gente pode concluir quando dois triângulos são semelhantes, né? Que os ângulos referentes aos mesmos, digamos, lados semelhantes, eles são iguais, tá? Então, esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse ângulo, tá? Beleza? E o que a gente pode concluir também, que os lados, eles vão ser semelhantes também, tá? Ou seja, a razão que um lado vai estar para o outro vai ser constante, tá? Então, GH sobre JK vai ser igual a GI sobre JL e vai ser igual a HI sobre KL, tá? Beleza? E assim, né? Tome muito cuidado, porque muitas vezes o triângulo não vai estar assim tão bonitinho, tá? Às vezes esse triângulo aqui pode estar rotacionado, então, às vezes, eu posso falar, às vezes esse lado não necessariamente vai ser, vai estar relacionado com esse lado, pode ser que seja relacionado com a base, entendeu? Pode estar rotacionado o negócio, então, tome muito cuidado, tá? Quando forem tirar os lados semelhantes aí, tá? Beleza? Aí, nesse caso, tá? Considere que esse lado está referenciando esse lado está referenciando esse lado, e esse lado está referenciando esse lado, tá? Beleza? E aí, o que a gente pode concluir também, né? Isso eu acho que é uma ideia que vocês não viram com o Caju, tá? Mas uma ideia que a gente pode concluir disso também é o quê? É que a razão entre as áreas, ela vai ser o quadrado da razão entre os lados, tá? Então, S2, a área desse triângulo aqui, sobre S1, S2 sobre S1, vai ser o quê? Vai ser o quadrado, então, o quadrado aqui, da razão entre os lados. Então, se eu peguei S2, então eu vou pegar um lado aqui. Então, eu vou pegar... Esse negócio aqui de baixo tá atrapalhando, né? Enfim, S2 sobre S1 vai ser o quê? Vai ser o quadrado da razão entre os lados, tá? Então, vai ser esse lado aqui, tá? Então, vai ser AK sobre esse lado aqui, tá? Sobre o lado A, beleza? Tranquilo? E isso, galera, dá para provar diretamente pela semelhança entre os lados, tá? Porque a altura ela vai estar proporcional também, e o lado também vai estar proporcional, né? E como a área vai ser base vezes altura, então é meio que essa relação entre as áreas fica multiplicado de novo, né? E aí fica ao quadrado, beleza? Essa prova, como é só uma revisão, essa prova dessa ideia aqui, tá lá na aula, deixa eu lembrar, lá pela aula 7 e 6, tá? Beleza? Se vocês procurarem aí no Qmático, vocês vão achar, tá? Então, se fugir alguma ideia aí, podem voltar lá e verificar, tá? Beleza? E uma outra relação que a gente pode concluir é a relação entre os perímetros, tá? Beleza? Ou seja, esse perímetro sobre esse perímetro, beleza? E quanto que vale isso, né? Se a gente pegar P1 aqui, eu devia ter anotado isso, tá? Mas acabei não anotando, acabei esquecendo aí. Mas o que seria, né, essa relação entre os perímetros?
esse perímetro aqui, vamos chamar de P1, tá? Esse de P2. P1 sobre P2 vai ser a razão, não vai ser o quadrado nem o cubo, vai ser exatamente a razão, tá? Então vai ser a razão entre os lados. Então, A sobre A vezes K, tá? Beleza? Eu vou anotar isso para deixar mais claro, tá? Só que nesse problema a gente não vai usar isso, tá? Então, no final, depois de terminar a aula, vocês dêem uma olhada no material do slide, tá? Nessa parte aqui, porque eu vou acrescentar mais coisa aqui, tá? Beleza? Nesse problema, o que a gente vai usar é justamente isso aqui só, tá? Beleza? Então, foquem mais nisso agora. Beleza? Nessa parte de revisão de semelhança de triângulo aí, alguém ficou com alguma dúvida? Não. Não? Ninguém? Não. Posso continuar? Pode. Pode. Posso? Beleza. E galera, se tiver meio rápido, se tiver meio lento, tá? Pode falar, tá? Beleza? Então tá. Dado esses dois lembretes aí, tá? Esses dois pontos de revisão, vamos resolver o problema em si, tá? Primeiro, a gente observa que esses dois triângulos ABC e triângulo DEF, eles são semelhantes, né? Por quê? Primeiro, porque, como eu já tinha dito, eles possuem os dois ângulos iguais, né? Ângulo de 90 aqui, ângulo de 90 aqui, e ângulo X aqui, e o ângulo X aqui embaixo, tá? Beleza? Então, se eles têm dois ângulos iguais, eles são semelhantes, pelo caso, ângulo-ângulo, tá? Beleza? Que é justamente esse lembrete 1 aqui, tá? Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Não? Não? Beleza, então, né? Posso continuar? Pode. Pode sim. Beleza, então. Vamos lá, então. Passo 1, passo 2, então. O que seria o passo 2, né? Ó, vamos voltar aqui nesse lembrete 2, tá? Pra gente, vocês concordam que se eu tiver dois lados proporcionais, tá? No caso, HI e KL aqui embaixo, eu já tenho essa relação aqui, né? Certo? Porque isso é basicamente KL sobre HI, tá? Beleza? Então, se eu tiver a medida desses dois lados, ou também a razão entre esses dois lados, tá? Eu já vou ter essa relação aqui, tá? Eu já vou ter o lado direito definido aqui. Então, se eu tiver o S1 ou o S2, eu posso achar o outro, né? Por exemplo, vamos supor que o S1 seja 2. Então, se eu já sei isso, eu já sei o S1, eu consigo achar o S2, né? Então, é justamente isso que a gente vai fazer aqui, tá? Beleza? E aqui, vocês poderiam fazer de outra forma também, tá? Vocês podiam, como os dois triângulos são semelhantes, usar, ao invés da relação da área, usar a relação dos lados mesmo, tá? E aí calcular a medida do cateto. Esse negócio que tá atrapalhando. E aí calcular a medida do cateto DE, tá? E aí calcular a área do triângulo DF com base vezes altura sobre 2, tá? Isso aqui, como eu quero introduzir aqui uma ideia um pouco diferente para vocês, tá? Bem interessante, eu vou usar a relação entre as áreas, beleza? Então, para isso, como eu quero calcular essa área DF aqui, eu vou primeiro calcular essa área aqui, né? Certo? E aí, calculando essa área ABC aqui, vai ser quem, né? Vai ser a base vezes a altura sobre 2, né? Então, a base, no caso, AB, vezes a altura, AC, tá? Então, AC vezes AB, sobre 2, tá? Beleza? Galera, vocês têm dificuldade em enxergar a altura e a base aqui no triângulo? Ou não? Não. Não, né? Não. Alguém tem? Não. Beleza, então. Qualquer coisa é só falarem, tá? Então, a área de ABC vai ser AC vezes AB sobre 2, né? E aí, AC vai ser 6, AB vai ser 8, 6 vezes 8, então, dividido por 2, né? Beleza? E aí, 6 vezes 8, vocês podem simplificar antes aqui, tá? 6 vezes 8, 48 sobre 2. 48 dividido por 2, 24, tá? Então, a área do triângulo ABC é 24 centímetros quadrados, né? Beleza? Aí, beleza, né? A gente calculou a área do triângulo ABC, só que o que o problema pede, né? É a área do triângulo, né? A área do triângulo DEF, certo? Então, vamos para o nosso passo 3 aí da solução, que é justamente usando, né, aquele lembrete 2 ali da relação entre a área de triângulos semelhantes, tá?
para calcular a área desse outro triângulo aqui, tá? A área de DF. Então, como que era mesmo aquela relação do lembrete 2, né? A razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão entre os lados, certo? Então, vou voltar para cá. A razão entre as áreas, então, a área de DF, que é o de baixo, sobre a área ABC, que é esse aqui, é igual ao quadrado da razão entre os lados, né? Então, DF, tá? DF, quer dizer, DF é esse aqui, né? DF sobre AC, tá? Beleza? E aqui, galera, é aquele lance dos lados estarem relacionados, né? Por quê? Por que eu não fiz 3 centímetros sobre 8, né? Ao invés de fazer 3 sobre 6, né? Justamente porque esse lado 3 centímetros... Pois o negócio tá... Deixa eu ver se dá pra tirar isso. Nossa, não. Não. Tá, não dá pra tirar isso. Pera aí. E aí por quê, né? Por que eu fiz 3 centímetros sobre 6 centímetros? Aqui, ao invés de 3 centímetros sobre 8 centímetros, né? Justamente por quê? Porque se vocês separarem, eu vou parar de mexer esse lance aí, tá? Esse negócio vermelho aí. Se vocês separarem, o lado DF, ele tá oposto ao ângulo X, né? Certo? No triângulo DF, tá? Ele tá oposto ao ângulo X. Então, o lado que é oposto também ao ângulo X no outro triângulo é o lado 6 centímetros, né? Certo? E por isso que eu tenho que sempre pegar, tá? Lados que são relacionados, tá? Então, 3 centímetros aqui, né? O DF está relacionado ao AC, tá? 6 centímetros. Por isso que é DF sobre AC ao quadrado, beleza? O que tá seco. DF sobre AC ao quadrado, beleza? Então, né, sabendo que nesse passo 2 aqui, a área de ABC é 24 centímetros quadrados, colocando aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a área de DF sobre 24, vai ser quem? Vai ser DF, então DF que é 3 centímetros, sobre AC, que é 6 centímetros, ao quadrado, tá? Então, essa relação aqui vai ser quanto? Simplificando por 3 em cima e embaixo, né? Vai ser 3 por 3, 1, 6 por 3, 2, né? Então vai ser 1 meio ao quadrado, tá? E aí o quadrado de uma fração, eu tenho que elevar ao quadrado, o numerador e o denominador também, né? Então, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, beleza? Então, passando, como esse sobre 24 está sendo dividido aqui, eu vou passar para cá, está dividindo na real, vou passar para cá, multiplicando, né? Então, a área de DF vai ser dividido por 24 vezes 24. Então, 24 vezes 1 quarto, beleza? E aí aqui, numerador, multiplicando o numerador, vai dar 24 sobre 4, tá? E aí 24 sobre 4, 6 centímetros quadrados, beleza? Ou seja, então, a área de DEF vai ser 6 centímetros quadrados, tá? E aqui, de novo, né? Existe outra forma de resolver isso, tá? Vocês poderiam também fazer razão entre os lados aqui, então, 3 centímetros tá para 6, assim como 8 tá para DE, tá? Tá para esse lado aqui de baixo. Então, como 6 dividido por 3 dá 2, então 8 dividido por 2 dá 4. Então, esse lado aqui DE vale 4, tá? E aí, para calcular a área desse triângulo DF, seria 4 vezes 3 sobre 2, né? Que aí daria 6 centímetros quadrados também, tá? Beleza? Existem outras formas aí de resolver, tá? Mas essa forma aqui, essa ideia da razão entre áreas de triângulos semelhantes, eu queria mostrar para vocês, tá? Que é bem bacana isso, tá? Beleza? Porque meio que ele pula um passo aí, né? Ele pula o passo de tu ter que calcular o outro lado para ir calcular a área, né? Ele já pega aqui e já calcula a área de uma vez por todas, né? Então, beleza. Nessa questão aqui, ficou alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Não foi Não. muito rápido? Querem que eu repita alguma parte aí? Não preciso, não. Se não, todo mundo entendeu? Sim. Show, então. Beleza. Esse é o fim desse problema aí, tá? E aqui vamos dar uma pausa aí, tá? Se alongar um pouco, beber uma aguinha. Beleza?
só. Galera, vamos lá. Deixa eu ver. 7h13. Acaba às 7h30 a aula, né? Sim, Boa. exatamente. A Wani voltou, foi? Desculpa, é por causa que eu tô Não, mano. aqui isso. e tô em outra aula também. Não, tranquilo. Só me tira uma dúvida, mano, porque essa é a última aula do antes das férias, né? Exatamente. Ah, show, tranquilo. As férias começam dia 20, eu acho. Beleza, então. Só pra confirmar isso aí, valeu, mano. Então, beleza. Vamos voltando aí já, tá? Vamos pro nosso... Vamos voltando, sem nem saindo do lugar aí, né? Ficando só sentados aí mesmo, né? Enfim, vamos voltando aqui. Vamos pro nosso segundo probleminha da aula, tá? Determine todos os lados restantes do triângulo. Do triângulo seria né, o H, o Mzinho, o N aqui e a hipotenusa, tá? Beleza? Sim, ele dá o triângulo aqui ABC, tá? Percebe-se que ele é reto no ponto B aqui. Traça-se a altura também, saindo de B, beleza? Encontrando o ponto D aqui. Mano, deixa eu ver se dá pra mover isso. Então, enfim, ele dá esse triângulo aqui, tá? E aí ele dá 2 catetos, 5 e 12, e aí ele pede o restante dos lados, né? Beleza? Alguém tem alguma ideia aí de como começar isso? Parece difícil para vocês? Olhando de primeira assim? Ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? Alguém tem alguma ideia aí de como começar isso? Esse silêncio aí é um não, né? Tá, beleza. Show, então, vamos lá. Isso, galera, são aplicações diretas, tá? Aplicações de forma mesmo, direto, substituir valor mesmo, das relações métricas em um triângulo retângulo, tá? Beleza? Para quem não lembra, a gente tem um triângulo retângulo, então, que é nesse caso aqui, né? Um triângulo ABC. A gente traça a altura aqui, e traçando a altura, a gente consegue achar várias relações métricas aqui, tá? Relações métricas, ou seja, relações entre comprimentos, tá? Beleza? Nesse triângulo retângulo. E essa aula também já foi feita, eu acho que, deixa eu lembrar, lá pela aula, eu não sei, realmente não lembro, lá pela aula 7, lá, tá? Beleza? Eu acho que é a aula 7 mesmo, Se não for a aula 7, é a aula 8, beleza? Dê uma olhada lá depois, tá? Que eu provo todas as relações métricas no triângulo retângulo, beleza? Então, basicamente essa questão é só aplicações diretas das relações métricas, tá? E como que a gente chega nessas relações métricas, né? Nessa aula 8 aí, eu provo usando semelhança de triângulos, tá? Então, a gente consegue ver que esse triângulo aqui e o triângulo maior, elas são todos semelhantes entre si, tá? E dessa semelhança a gente pode tirar várias conclusões massa aí, tá? E essas conclusões são justamente as relações métricas no triângulo retângulo, beleza? Então, o ponto aqui para ser visado, opa, finalmente que não pega aqui embaixo. O ponto que a gente vai revisar, então, são justamente essas relações métricas no triângulo retângulo, tá? Então, esse aqui é um triângulo genérico, tá? Triângulo ABC aqui, com os catetos A e C, e hipotenusa B aqui, tá? A gente traça a altura aqui, saindo de A, saindo de B, foi mal. E a medida que dessa altura vale Hzinho, encontrando aqui a hipotenusa no ponto D, né? E aí, então, AD, né, a altura divide a hipotenusa em dois lados de medida M e de medida N, tá? Então, AD vale M e DC vale N, beleza? E aí, então, as relações métricas que a gente acha é o quê? A primeira, A vezes C, então, A vezes C aqui vai ser igual a B
vezes H, tá? E essa relação, tá dentro de relações métricas, só que eu não considero muito uma relação métrica mesmo em si, né? Porque se vocês pararem para ver, essa primeira relação aqui é uma relação de igualdade entre áreas, né? Porque, ó, como seria a forma da área de um triângulo, né? Um triângulo qualquer. É base vezes altura sobre 2, né? Então, ó, nesse triângulo aqui, ó, vamos calcular a área do triângulo ABC. A área do triângulo ABC vai ser base vezes altura sobre 2, né? Então, a base, Bzinho, vezes a altura, Hzinho, sobre 2, né? Então, B vezes H sobre 2. Então, finge que tem um 2 aqui embaixo, beleza? B vezes H sobre 2. Isso é a área. E, de outra forma também, né? Vamos considerar o C como a base agora, tá? Então, C vezes a altura. Quem seria a altura? Seria saindo do ponto C aqui, né? E encontrando o ponto B, ou seja, o próprio lado A. Então, a área desse triângulo também pode ser escrito como A vezes C sobre 2, né? Então, A vezes C sobre 2 também é a área do triângulo. E aí, então, né, cortando 2 aqui, fica A vezes C igual a B vezes H, tá? Beleza? Uma prova simples e rápida aí dessa primeira relação aí, tá? Esse segundo ponto aqui, tá? É que isso já, para provar isso, já envolve uma semelhança de triângulos aí, tá? H ao quadrado vai ser igual a M vezes N. Então, essa altura aqui ao quadrado vai ser quem? Vai ser esse Mzinho aqui vezes esse Nzinho aqui, tá? Beleza? Disso, se eu não me engano, para provar isso, é só a gente pegar esse triângulo e fazer ele semelhante a esse triângulo aqui, tá? Beleza? A terceira relação vai ser C ao quadrado, C ao quadrado igual a B vezes M. Então, esse lado ao quadrado vai ser igual a Mzinho vezes Bzinho, beleza? Então, de novo, Czinho ao quadrado vai ser Mzinho vezes o lado inteiro Bzinho, tá? Beleza? Essas relações, se tu tá vendo isso pela primeira vez, elas podem parecer difíceis de decorar, tá? Mas com o tempo, quando vocês forem fazendo muitos exercícios envolvendo isso, isso aí vai ficar tanto na memória que vocês vão saber de cor já, tá? Beleza? E também, se vocês não conseguirem decorar isso, tá? Podem provar na hora, tá? Não é uma prova muito difícil, tá? São só semelhanças de triângulos, tá? Então, qualquer coisa, provem na hora da prova, beleza? Nível insano aí, né? E a nossa quarta relação é parecido com a terceira, tá? Só que é, digamos, simétrico, né? Ou seja, esse lado ao quadrado aqui, agora vai ser Nzinho, vai ser CD, tá? CD, vezes o lado inteiro AC, tá? Vezes a hipotenusa inteira. Então, A ao quadrado vai ser N vezes Bzinho, beleza? E a quinta relação, que é o famoso teorema de Pitágoras, né? Também pode ser provado usando semelhança de triângulos, tá? Usando duas semelhanças de triângulos na real, beleza? Então, Azinho ao quadrado aqui, mais Czinho ao quadrado aqui, tá? A soma dos catetos, a soma do quadrado dos catetos, vai ser a hipotenusa ao quadrado, tá? Então, vai ser igual a Bzinho ao quadrado, tá? Beleza? Nessas relações aqui, eu acho que muitos de vocês estão vendo isso pela primeira vez, ou não? Eu creio, então, que o silêncio seja um sim. Estão vendo isso pela primeira vez? Agora não sei se o meu áudio está falhando ou... Seu áudio tá ok. Então é o pessoal que está escondido aí mesmo, né? Enfim, galera, se vocês estão vendo isso pela primeira vez, tá? Eu aconselho vocês aí a voltarem para a aula 8. Eu quase fiz agora que é a aula 8, tá? Voltem aí para a aula 8. Opa, desculpa. Eles perguntaram qual relação que você estava falando. Ah, tá. Tô falando de todas essas relações aqui. Essas 5. Todas essas 5 relações aqui é a primeira vez que vocês estão vendo? Ou alguma aí vocês já viram?
teoricamente era para todo mundo ter visto, né? Acho que eu já vi, já. Já? Só não tô lembrando direito. Beleza, tranquilo. E aí, se quiserem lembrar, né, ou se vocês não viram isso ainda, tá? Volta lá para aula 8, beleza? Que eu provo isso e... Acho que não, não. Aula 8 eu provo isso, tá? E eu faço alguns exercícios com isso aí, tá? Beleza? Mas, enfim, vamos voltando para cá, né? De várias semelhanças de triângulos aqui, a gente tira tudo isso aqui, tá? A gente tira todas essas relações aqui. E o bom é que essas relações valem para todo triângulo retângulo, tá? Então, todo triângulo retângulo que tu vê na vida, tu vai poder aplicar isso aqui, tá? Beleza? Em particular, a gente pode aplicar isso para o nosso problema, né? Certo? Deixa eu voltar aqui. Então, o nosso problema aqui é um triângulo retângulo. Então, a gente pode envolver, a gente pode usar essas relações aí, tá? Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, né? Aqui a gente tem o lado Czinho, né? No caso, o lado Czinho, beleza? E a gente tem o lado BC, né? O lado Azinho, que vale 12 que ele deu, né? Beleza? Azinho. E o resto a gente não tem, né? Certo? E aí, se for parar para ver, qual dessas relações aqui a gente usa o lado Azinho e o lado Czinho para descobrir o outro lado, né? Qual desses lados, ó? Qual dessas relações, né? A primeira tem A vezes C igual a B vezes H. A gente conhece só o A vezes C, então a gente não consegue determinar ninguém, então não vamos usar essa ainda. Essa daqui, H ao quadrado igual a M vezes N. A gente não sabe nenhum desses valores, então não vamos usar essa. C ao quadrado igual a M vezes B. A gente tem só o valor de C, então a gente não consegue determinar também. A ao quadrado igual a B vezes N. A gente tem só o valor de A, tá? Então a gente não consegue determinar também B e N, não consegue determinar nada. E a quinta relação, A2 mais C2 igual a B2, pode usar, né? Por quê? Na real, todos podem usar, tá? Eu quis dizer que é mais inteligente usar essa, por quê? Porque a gente sabe os valores de A e de C, beleza? E a gente pode determinar um outro lado, né? Começar por aí já, né? Começar determinando os outros lados. Então, A2 mais C2 igual a B2, tá? O famoso teorema de Pitágoras. Então, aqui, usando a quinta relação, que é A2 mais C2 igual a B2, tá? A gente vai ter o quê? Azinho é esse carinha aqui, então 12 ao quadrado. Czinho igual a 5, então 5 ao quadrado. Igual a Bzinho ao quadrado, né? E então, 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. Igual a B ao quadrado, né? E aí, então, somando isso vai dar 169. Tirando a raiz, né? Porque B ao quadrado igual a 169. Tirando a raiz, dá Bzinho igual a 13 unidades de medida, tá? Beleza? E essa unidade de medida podia ser centímetro, metros, o que o problema nos der, tá? Então, portanto, Bzinho igual a 13 unidades de medida, tá? Então, a gente determinou um novo lado agora já, né? Beleza? A gente tem o nosso triângulo aqui agora, né? Com esse lado 5, com esse lado 12 e com esse lado AC inteiro, 13, né? Beleza? E agora a gente pode usar outras relações para determinar outros lados, tá? Uma que eu vou usar aqui, tá? Podia ser outros. Esse A vezes C aqui igual a B vezes H, tá? Beleza? Por quê? Ó, só voltando aqui. Ó, o que acontece? A gente tem esse valor de A aqui agora, a gente tem o valor de C aqui agora, e a gente tem o valor de B aqui agora, né? Certo? Então, usando essa relação aqui, o único cara que eu não conheço é o Hzinho, né? Então, dá para usar essa relação nesse caso aqui agora para determinar o Hzinho, né? Então, só voltando aqui, nessa parte aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Não? Não? Não. Tranquilo, então. Então, aqui, o que a gente tem, né? A vezes C igual a B vezes H, tá? Então, Azinho vai ser esse lado 12 aqui, vezes Czinho igual a esse lado 5 aqui, igual a Bzinho, que a gente acabou de determinar, que vai ser 13 vezes Hzinho, tá? Vezes Hzinho. E aí, então, 12 vezes 5, 60, 3 vezes H, 13H, né? E aí, então, como está multiplicando aqui, a gente passa para cá, dividindo. Então, 60 sobre 13 igual a Hzinho, né? Beleza?
Então, portanto, quanto vale Hzinho? 60 sobre 13 unidades de medida. Beleza? Essa parte aqui, ficou alguma dúvida? Não. Não. Todo mundo tranquilo? De boa. Sim. Show, então. E aí, então, a gente podia também usar outras relações aí, tá? Mas eu vou usar aqui a terceira relação justamente para determinar o nosso Mzinho, beleza? Então, qual é a terceira relação? Czinho ao quadrado, então esse cara ao quadrado, vai ser igual a esse carinha aqui, Mzinho, vezes a hipotenusa inteira, né? AC, ou seja, vezes Bzinho. E aí, então, substituindo os valores, tá? Czinho vai ser 5, então 5 ao quadrado, igual a M, vezes Bzinho, que é 13, né? A gente já tinha determinado. Então, vezes 13. Então, 5 ao quadrado vai ser 25, e 3 vezes M, 13M, né? De novo, como está multiplicando, a gente vai passar para cá, dividindo. Então, Mzinho fica 25 sobre 13, tá? Unidades de medida, beleza? Nessa parte aqui, ficou alguma dúvida? Não? Não. Não? Não. Todo mundo tranquilo? Show. Galera, quando vocês determinam, né? Quando vocês têm aí essas relações métricas de Có, depois fica fácil já, né? Porque é só basicamente substituir os valores, né? Beleza? Então, usando a quarta relação para determinar o lado nzinho, a gente vai ter o quê? Azinho ao quadrado igual a n vezes b, o que nos leva a azinho 12, então 12 ao quadrado, igual a nzinho vezes o lado bzinho, né? Ou seja, vezes 13. Então, 12 quadrado, 144, 3 vezes n, 13n, passa o 3 dividindo, n fica 144 sobre 13, tá? Beleza? Portanto, n é igual a 144 sobre 13, tá? Beleza? Tranquilo? Sim. Show, então. Então, basicamente, a gente determinou todos os lados, né? A gente só tinha esse lado aqui, AB, e esse lado BC aqui. E com a ajuda dessas relações métricas, a gente conseguiu achar todos os lados, né? Então, Bzinho vai ser 13, Hzinho 60 sobre 13, Mzinho 25 sobre 13 e Nzinho 144 sobre 13, tá? Aí, se quiserem conferir, tá? Só para tirar a prova real, digamos assim, se você fizer Mzinho mais Nzinho, tá? Mzinho mais Nzinho, tem que dar 13, tá? E nesse caso também dá, tá? Beleza? Então, vamos só lembrar, então, para finalizar a aula aí, revisar os pontos que a gente viu na aula de hoje, tá? Então, o primeiro lembrete foi que o caso ângulo-ângulo, ou seja, se a gente tiver dois ângulos iguais em dois triângulos, tá? Ou seja, o x aqui, e o y aqui, e o y aqui, então a gente pode concluir que esses dois triângulos, eles são semelhantes, tá? Beleza? Esse era o nosso primeiro ponto revisado. O nosso segundo ponto revisado é justamente a razão entre as áreas, tá? Entre as áreas de dois triângulos semelhantes. Então, S2 sobre S1 vai ser a razão, vai ser o quadrado da razão entre os lados. Então, A vezes K aqui sobre Azinho, tá? Isso ao quadrado, tá? Beleza? Esse foi o nosso segundo ponto revisado da aula. O nosso terceiro ponto e último, né? Foi justamente as relações métricas aí, tá? No triângulo retângulo. Eu aconselho muito fortemente aí vocês a revisarem essa aula, ou para quem não assistiu aí, assistir essa aula e resolver os exercícios dessa aula aí, tá? Aula 8. Porque é bem importante essas relações, tá? E é bem importante também que vocês tenham isso bem firmes aí, tá? No crânio de vocês, beleza? Esse foi o nosso terceiro tópico aí da aula. Então, alguém ficou com alguma dúvida de algum ponto aí da aula até agora? Não? Não? Alguém quer falar alguma coisa aí? Dúvidas? Não? Sem dúvidas. Sem dúvidas, né? Beleza, então. Basicamente a aula de hoje era só isso mesmo, tá? Umas frases motivacionais aí. Descanse, reflita, sorria, se distraia, o fim de semana é seu, tá? Essa frase só é verdade antes de tu entrar na faculdade, tá? Porque aí quando tu entra, o fim de semana não é mais teu não, é da faculdade. E relaxem, tá? Beleza? Bom fim de semana aí pra vocês, muito bom
Gostei da aula de hoje, tá? Eu só gostaria de ter mais participação aí de outras pessoas aí, beleza? Mas é isso, tá? Até amanhã, até meio-dia de amanhã, o material vai estar disponível com os exercícios, tá? E a resolução vai sair um dia depois, beleza? Espero muito que vocês façam, tá? Por favor, façam. Eu demorei um tempinho para fazer esses exercícios, então, por favor, façam, beleza? E é isso, galera. Qualquer dúvida aí, vocês têm meu número aí já no WhatsApp, tá? Só perguntar, beleza? Show? Show. Show. Tranquilo? Beleza. Era só isso mesmo.